Antes de entrar no trem, meu marido apertou forte minha mão e disse: "Se alguém perguntar, diga que você é minha prima. Nenhuma palavra de que somos casados. Não cometa nenhum erro." Os olhos dele estavam enlouquecidos. Eu obedeci. E graças a Deus, porque 9 minutos depois, o comissário de bordo entrou em nossa cabine e olhou pesadamente para nós. No entanto, tudo isso foi precedido por um dia absolutamente comum, que não anunciava nenhum perigo. Um dia com cheiro de baunilha, café passado na hora e raspas de limão. Dália Vasconcelos estava atrás do balcão de sua confeitaria, a Doce Sabor. Era a hora do almoço, o auge do movimento. O ar zumbia com vozes, o tilintar de xícaras e risadas. Ela estava terminando de decorar o último pedaço do bolo de fubá com goiabada para a mesa perto da janela, quando a porta de vidro com um sininho se abriu abruptamente, deixando entrar uma rajada de vento frio de outono, e ele, Abraão. Ele não entrou, ele invadiu. Seu rosto estava branco como farinha. Gotículas de suor brilhavam em sua testa, embora estivesse frio lá fora. Seus olhos percorreram o salão até encontrá-la. Ele ignorou a saudação de Mila, sua amiga e sócia, e, empurrando os clientes, correu direto para Dália. "Dália!" Ele ofegou, agarrando seu cotovelo. Seus dedos estavam gelados e apertavam com força, causando dor. "Vamos, rápido!" "Abraão, o que aconteceu? Você me assustou. O salão está lotado." "Eu não me importo com o salão." A voz dele se transformou num sibilo. Ele olhou para a porta como se estivesse sendo perseguido. Para o escritório, imediatamente. Ela viu o pavor genuíno em seus olhos. Aquele não era o Abraão que ela conhecia. Normalmente, ele era gentil, um pouco arrogante, sempre tentando evitar problemas. Este homem estava encurralado. Ela acenou para Mila, tentando sorrir, como se dissesse que estava tudo bem, e permitiu que o marido a arrastasse para o pequeno escritório de serviço, atrás da cozinha. Assim que a porta se fechou atrás deles, ele se encostou nela, respirando pesadamente. "Nós temos que ir embora", ele sussurrou. "Agora mesmo, para fora da cidade." "Ir embora? Para onde? Que besteira é essa? Eu tenho trabalho." "Pedidos." "Dália, me escuta." Ele se virou e a sacudiu pelos ombros. Seu olhar era insano. "Você não entende. Eu estou com um problema enorme. Lembra que eu falei da falta de estoque na fábrica da minha mãe?" Dália se lembrou vagamente. Uma semana antes, ele havia mencionado de passagem algumas dificuldades financeiras de sua mãe, Anastácia Cavalcante, a proprietária da principal tecelagem da cidade. Mas Abraão sempre tentava mantê-la longe dos negócios de sua mãe autoritária. Eu quis ajudar", ele continuou gaguejando. "Peguei dinheiro emprestado com umas pessoas para cobrir o buraco antes que ela percebesse. Achei que ia devolver rápido." "Pegou emprestado? Com quem?" "Isso não importa", ele retrucou. Eles não são banqueiros, Dália. Eles não vão esperar. Eles me encontraram hoje de manhã. Disseram que se o dinheiro não aparecer até o final do dia, eles..." Ele engoliu em seco, incapaz de terminar a frase. Um arrepio percorreu a espinha de Dália. Ela conhecia o marido. Abraão era fraco. Ele tinha um pânico mortal da mãe e sempre tentava parecer melhor aos olhos dela do que realmente era. Cometer uma besteira para impressioná-la? Isso era o estilo dele, e se envolver com bandidos por causa disso também. "Quanto você deve?" "Muito, muito mesmo. Nós não temos esse dinheiro." "Escuta, não há tempo para explicar. Eles podem vir aqui ou em casa. Precisamos sumir por pelo menos algumas semanas, até que eu pense em algo." O medo por ele superou todos os outros sentimentos. Ela viu que ele não estava fingindo. Ele estava à beira de um colapso. "O que eu preciso fazer?" ela perguntou. Sua própria voz soava abafada e irreconhecível. "Para casa, imediatamente. Você tem 10 minutos para arrumar as malas. Leve uma bolsa. O essencial. Dinheiro, documentos. É isso. Em meia hora, temos que estar na estação. Tem um trem que sai em 1 hora. Eu já chequei tudo." Ele não a deixou se recuperar. Agarrando-a pelo braço novamente, ele a arrastou pela cozinha até a saída de serviço, murmurando apressadamente para uma Mila atônita. "Temos um problema de família. Precisamos viajar urgentemente."
O caminho para casa levou 7 minutos, que pareceram uma eternidade. Abraão dirigia, olhando constantemente pelo retrovisor. Ele furou um sinal vermelho, fazendo Dália gritar. No apartamento, o caos reinava. Ele já havia estado lá. As portas dos armários estavam abertas. Sua bolsa, semi-pronta, estava jogada na cama. 10 minutos, Dália! Ele gritou do corredor. Não demore! Ela correu para o quarto. Suas mãos tremiam. O que levar? O que é mais necessário quando você está fugindo da sua própria vida? Ela pegou roupas íntimas da prateleira, um par de suéteres, jeans, escova de dentes, a nécessaire, seu passaporte, a carteira. Colocou tudo na bolsa de viagem, fechou o zíper e correu para o corredor. Abraão já a esperava na porta, batendo as chaves impacientemente na palma da mão. Ele nem a deixou olhar para o apartamento onde moraram por 5 anos. Ele simplesmente a empurrou para fora e fechou a porta. A estação zumbia como uma colmeia agitada. O barulho das rodas, o anúncio do locutor, os gritos dos carregadores, tudo se fundia em um zumbido de alarme. Abraão a arrastou pela multidão, segurando-a firmemente pelo braço, como se temesse que ela ficasse para trás ou mudasse de ideia. Ele olhava ao redor o tempo todo. Seu olhar era de um animal acuado. Dália mal conseguia acompanhá-lo, seu coração batia forte na garganta. Eles correram para a plataforma. O trem já estava parado, soltando nuvens de vapor. Faltavam 3 minutos para a partida. As pessoas entravam apressadamente nos vagões. Os comissários de bordo checavam os bilhetes. E foi então, bem na frente da entrada do vagão deles, naquela plataforma caótica e varrida pelo vento, que ele parou. Ele a virou abruptamente para si e seus dedos cravaram em seu braço com nova força. Dália, escute-me com muita atenção, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. Suas pupilas estavam dilatadas, o olhar selvagem. Vamos entrar no trem agora. Se alguém vier até nós, se alguém perguntar, não importa quem seja, diga que você é minha prima. Entendeu? Minha prima de outra cidade. Nenhuma palavra de que somos casados. Não erre. Dália parou. Aquilo era tão estranho, tão ridículo, que por um momento suplantou até o medo. O quê? Que prima? Por que, Abraão? O que está acontecendo? Sua mente se recusava a entender o propósito daquela mentira. Que diferença fazia para os cobradores de dívidas se eles eram casados ou não? Eles estavam atrás dele, não dela. Não há tempo para explicar. Ele sibilou. O rosto dele estava distorcido pela impaciência. Apenas faça o que eu disse. Por favor, isso é muito importante para nós dois. Jure que fará isso. Jure. Antes que ela pudesse responder, ele a empurrou escada acima para o vagão, jogou as bolsas logo em seguida e saltou ele mesmo, 1 segundo antes de o trem começar a andar. Os primeiros minutos na cabine se passaram em um silêncio pesado. O trem ganhava velocidade. Os subúrbios cinzentos da cidade passavam pela janela. Dália estava sentada no beliche de baixo, olhando para suas mãos entrelaçadas. A nova instrução do marido não saía de sua cabeça. Prima. Por quê? Aquele detalhe não se encaixava na história dos bandidos. Criava a sensação de uma outra mentira, mais complexa e incompreensível. Abraão estava perto da janela, com os dedos agarrados à cortina, olhando para a cidade que se afastava. Exatamente 9 minutos se passaram. 9 minutos do barulho das rodas e do silêncio opressor. A porta da cabine dele se abriu abruptamente e sem aviso. Na soleira estava o comissário de bordo, um homem de meia-idade, com um rosto severo e impenetrável. Ele não estava apenas checando os bilhetes como de costume. Ele entrou e parou, lançando-lhes um olhar pesado. Ele olhou para Abraão, que se virou lentamente da janela. Abraão Cavalcante. A voz do comissário era uniforme e oficial, como se estivesse lendo uma sentença. Abraão acenou com a cabeça em silêncio. Seu rosto estava novamente pálido como a morte. Uma mensagem foi entregue para o senhor na estação. O comissário fez uma pausa quase imperceptível. Sua mãe, Dona Anastácia, deseja-lhe uma viagem de negócios produtiva. O coração de Dália falhou uma batida.
Anastácia, a mãe dele, sabia que eles estavam partindo. Isso significava que Abraão havia conseguido ligar para ela. Mas então, por que toda aquela fuga? O comissário moveu seu olhar frio e inexpressivo diretamente para Dália. Ele a olhou como se soubesse tudo sobre ela. E também, ele continuou com a mesma entonação glacial, enfatizando a última palavra. Ela manda seus mais calorosos cumprimentos à sua prima. Neste momento, o mundo de Dália desabou. Apenas uma palavra. Prima. A mentira que Abraão inventara há poucos minutos na plataforma já era conhecida por sua mãe. Aquilo não era uma fuga de bandidos. Era outra coisa. Era um jogo. E as regras daquele jogo eram definidas por Anastácia. Um terror frio e pegajoso inundou sua consciência. O inimigo não estava lá fora. Não os estava perseguindo. Ele era onisciente, onividente. E o que era pior, ele fazia parte da sua família. E ele acabara de lhes mandar um recado, repetindo sarcasticamente a mentira patética que acabavam de inventar. Anastácia não tentou impedi-los. Ela os deixou ir. Ela apenas enviou um aviso para que soubessem que, não importa para onde fugissem, eles estavam correndo em uma coleira que era segurada firmemente pela mão dela. Ela tinha o controle total da situação. E aquilo era apenas o começo. O comissário saiu, fechando a porta da cabine, mas o frio glacial de suas palavras permaneceu. Pairava no ar, misturando-se ao compassado ruído das rodas. Dália olhava para o lugar onde aquele homem estivera e não conseguia respirar. A palavra prima batia em suas têmporas, abafando todos os outros sons. Abraão se afastou da janela. Seu rosto, antes pálido, agora estava cinza mortiço. Ele agarrou a cabeça, seus dedos cravaram nos cabelos. Ela sabe, ele sussurrou, balançando de um lado para o outro. Ela sabe de tudo. Como? De onde? Ele olhou para Dália com um olhar insano, como se ela fosse a culpada. Você disse para alguém? Disse! A voz de Dália era quase inaudível. Você inventou isso há 3 minutos na plataforma. Para quem eu poderia ter dito? Abraão, não são bandidos, é sua mãe. O que está acontecendo? Você precisa me explicar. Quieta! Ele sibilou, colocando um dedo nos lábios e olhando descontroladamente para a porta. Eles podem estar escutando. Os capangas dela estão em toda parte. Ele começou a cambalear pela cabine minúscula como um animal enjaulado. Da janela para a porta, da porta para a janela. Ele tropeçava nas bolsas, murmurando algo incoerente para si mesmo. O pânico que Dália vira nele na confeitaria retornou, 10 vezes maior. Agora não era apenas medo. Era um terror animal diante da força onisciente e onividente de sua mãe. Nós não podemos ficar neste trem. Ele finalmente disparou, parando abruptamente na frente dela. É uma armadilha. Ela está nos seguindo. Ela sabe para onde estamos indo. Temos que descer. Descer? Para onde? Estamos no meio. Na próxima estação, ele a interrompeu. Eu não sei que estação é. E isso é bom. Tem que ser uma parada pequena, esquecida por Deus. Nós descemos lá e ela perde o rastro. Temos que quebrar a rota. A lógica dele era desesperada, caótica. Mas Dália estava muito atordoada para discutir. A verdade de que não era algum criminoso abstrato que os caçava, mas sua própria sogra paralisou sua vontade. Anastácia nunca gostou dela, a considerava uma simplória de outro meio social indigna de seu filho. Mas antipatia velada era uma coisa, e aquele jogo cruel e planejado era outra completamente diferente. Tudo bem, ela disse baixinho. Como você quiser. Os 40 minutos seguintes se passaram em uma espera tensa. Abraão estava sentado-se à sua frente, encolhido no canto, olhando fixamente pela janela para as paisagens sombrias e outonais que passavam. Ele roía as unhas, sua perna tremia nervosamente. Dália estava em silêncio, tentando juntar os fragmentos da realidade. A história da dívida desmoronou. O que então era verdade? Por que eles estavam fugindo? E por que Anastácia não os impediu, mas apenas enviou aquela mensagem zombeteira? Finalmente, o trem começou a diminuir a velocidade. Uma curta plataforma de concreto e um prédio de um andar, desgastado, com a placa desbotada de Pouso Alegre, apareceram pela janela.
Nenhuma cidade, nenhum povoado, apenas algumas casas tortas no horizonte e um campo cinzento e infinito. O lugar perfeito para desaparecer ou para ser abandonada. Pegue as bolsas, ordenou Abraão. Rápido! Eles saltaram para a plataforma no exato momento em que o trem começava a acelerar novamente. O vento frio e úmido os atingiu imediatamente até os ossos. Eles estavam sozinhos na plataforma vazia, olhando o trem se afastar, levando consigo o calor e a última conexão com um mundo compreensível. E agora? Perguntou Dália, apertando o casaco. Agora vamos encontrar um lugar para passar a noite, respondeu Abraão, já um pouco mais recomposto. Ele estava recuperando o controle da situação. Temos que esperar, olhar em volta. Amanhã de manhã decidiremos como seguir. Deve haver pelo menos algum hotel por aqui. Eles seguiram pela estrada de asfalto esburacada que levava para longe da estação. A cidadezinha, se é que se podia chamar assim, consistia em uma única rua. Poeira, lama, janelas de algumas casas tapadas com tábuas. O silêncio era opressor. 10 minutos depois, eles viram o que procuravam. Um prédio cinzento de 2 andares com uma placa torta. Hotel Pernoite. Lá dentro cheirava a mofo e móveis antigos. Atrás do balcão, uma senhora idosa, com um suéter de tricô, assistia, indiferentemente à televisão. Ela lhes deu a chave de um quarto no 2º andar. Sem sequer olhar seus passaportes, o que pareceu agradar muito a Abraão. O quarto era condizente com o hotel. 2 camas com colchões flácidos, cobertas por colchas desbotadas, um guarda-roupa velho, uma mesa e uma cadeira bambas perto da janela, que dava para a estrada suja e o mesmo campo cinzento. O frio aqui era ainda mais perceptível do que na rua. Abraão jogou as bolsas no chão e soltou um suspiro de alívio. Ele até tentou sorrir. Pronto, chegamos. Ela certamente não nos encontrará aqui. Passamos a noite e amanhã eu invento algo. Ele parecia surpreendentemente calmo. O pânico havia diminuído, substituído por uma concentração prática. Ele se aproximou de Dália e a abraçou pelos ombros. Me desculpe por ter te arrastado para tudo isso. Eu vou consertar, prometo. Eu só precisava de tempo para pensar, para me afastar dela. Dália queria acreditar nele. Queria desesperadamente acreditar que ele estava apenas assustado, que cometera um erro, mas que ainda era seu marido tentando protegê-la. Ela se aninhou, exausta, contra ele. Eu preciso ligar, ele disse, afastando-se. Verificar uma coisa. O sinal aqui no quarto é péssimo. Vou descer para o saguão. Deve ser melhor lá. Você se ajeite por enquanto, descanse. Ele a beijou na testa, pegou o celular dele e saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Dália ficou sozinha. Ela se sentou na beira da cama. As molas rangeram lastimosamente. Ela não se deu ao trabalho de desfazer a mala. Não tinha forças. Ela apenas ficou sentada, olhando para um ponto fixo, uma rachadura na parede que parecia uma teia de aranha. Os minutos se arrastavam. Ela ouviu um hóspede tossir atrás da parede, alguém subindo até a escada pesadamente lá embaixo. 15 minutos se passaram, depois 30. A ligação estava demorando. Talvez ele estivesse tentando conseguir dinheiro, negociar com alguém. Ela se levantou e foi até a janela. Estava escurecendo. Um único poste de luz acendeu na rua. Sua luz amarela e fraca iluminava um pedaço da estrada suja na escuridão. 45 minutos se passaram. A ansiedade começou a voltar. Por que demorava tanto? O que se podia discutir ao telefone por quase 1 hora? Ela começou a andar pelo quarto, de parede a parede. Cada rangido do assoalho ecoava em sua cabeça. Quando 1 hora se passou, ela não pôde mais esperar. Seu coração batia com um mau presságio. Ela vestiu o casaco e saiu correndo do quarto. Ela desceu até a escada rangente até o saguão deserto. A recepcionista ainda estava sentada em frente à televisão. Com licença, Dália se dirigiu a ela, tentando evitar que a voz tremesse. O homem do meu quarto, ele desceu para ligar. A senhora ouviu? A mulher desviou o olhar da tela. Olhou para Dália sem qualquer interesse. Seu homem? Aquele alto e de cabelo escuro? Sim. Ele foi embora, ela respondeu indiferente. Faz tempo. Uns 40 minutos, talvez mais.
Disse que voltaria logo e saiu para a rua. Dália paralisou. Foi embora. Para onde? A mulher deu de ombros. Como vou saber? Saiu para a rua e foi na direção da estação. O sangue sumiu do rosto de Dália. Sem acreditar, sem querer acreditar, ela se virou e correu de volta para a escada, pulando os degraus. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguiu acertar a chave na fechadura imediatamente. Ela abriu a porta. O quarto estava vazio. À primeira vista, tudo estava como ela havia deixado, mas então seu olhar pousou no lugar perto da parede onde haviam jogado as coisas. A bolsa de Abraão havia sumido, mas isso não era o pior. A dela também não estava lá. Ela correu para a cama, para a mesa, olhou debaixo da cama. Em lugar nenhum. Sua bolsa, que continha a carteira com todo o dinheiro em espécie, o celular e, o mais importante, o passaporte, havia desaparecido. Ele não apenas saiu. Ele não apenas a abandonou naquele lugar esquecido por Deus, sem um centavo. Ele, propositalmente e calculadamente, levou tudo. Ele roubou o dinheiro dela, ele roubou o celular dela, ele roubou o nome dela. Ele a apagou, deixando-a naquele quarto frio e estranho, como um ninguém, um lugar vazio. O vazio no quarto ressoou nos ouvidos de Dália. Por um momento terrível e paralisante, ela apenas ficou parada no meio do quarto, olhando para onde deveriam estar suas coisas. O cérebro se recusava a aceitar a realidade. Não podia ser. É um erro. Talvez ele tenha mudado de ideia e achado melhor esconder em outro lugar? Ela correu para o guarda-roupa, abriu as portas. Havia apenas 2 cabides de arame. Ela caiu de joelhos, olhou debaixo das camas. Apenas poeira e escuridão. Ela sacudiu os travesseiros, tirou as colchas desbotadas das camas. Nada. A bolsa dela não estava lá. A constatação a atingiu não como uma onda, mas como um golpe de machado. Frio, repentino e final. Ele não apenas saiu, ele a roubou. O próprio marido. O pânico deu lugar à fúria. Ela saiu do quarto e, sem olhar para onde ia, correu escada abaixo. A recepcionista levantou o olhar entediado, que imediatamente se tornou cauteloso ao ver o rosto de Dália. Onde ele está? Dália disparou, batendo a palma da mão no balcão. Seu hóspede do quarto 7. Para onde ele foi? Você viu? Ele estava com as bolsas. 2 bolsas. Moça, por que a gritaria? A recepcionista se afastou. Eu disse. Saiu e foi para a estação com a bolsa dele. Não vi nenhuma bolsa extra. Talvez ele tenha saído enquanto eu estava fora. Ele tinha planejado tudo. Ele tirou as bolsas separadamente para não levantar suspeitas. Enquanto ela estava sentada no quarto, esperando por ele, ele já estava caminhando pela estrada escura em direção à estação, levando a vida dela em sua própria bolsa. Eu preciso ligar. A voz de Dália falhou. Urgente. A recepcionista a avaliou com um olhar suspeito, da cabeça aos pés. Uma mulher sem dinheiro, sem documentos, em estado de histeria. O telefone no saguão é pago. Dália olhou para o velho telefone público na parede, e uma nova onda de desespero a atingiu. Ela não tinha um centavo. Até os bolsos do casaco estavam vazios. Todo o dinheiro estava na carteira. Eu fui roubada, ela sussurrou, sentindo as lágrimas quentes de humilhação escorrerem pelo rosto. Por favor, me deixe fazer uma ligação para a minha cidade. É uma questão de vida ou morte. Eu pago, vão me transferir dinheiro e eu acerto com a senhora. A mulher a observou por um longo tempo, depois suspirou pesadamente. Aparentemente, ainda havia algo humano nela. Tudo bem, ela resmungou. Uma ligação, mas seja rápida. Dália correu para o aparelho. Seus dedos tremiam tanto que ela errou o número de Mila várias vezes. Ela orava para que a amiga estivesse em casa, que atendesse. Após toques intermináveis, a voz sonolenta de Mila finalmente atendeu. Alô, Mila, sou eu, Dália. Ela gritou no telefone, soluçando. Dália, o que aconteceu? Que barulho é esse? De onde você está ligando? Dália, sufocada pelas lágrimas e desorientada, tentou explicar sobre o trem, sobre a mãe de Abraão, sobre a cidadezinha isolada,
sobre como ele disse que ia ligar e como desapareceu, levando tudo. Cada palavra era difícil de ser pronunciada. Mila, do outro lado da linha, estava em silêncio. E aquele silêncio era mais assustador do que qualquer pergunta. Finalmente, ela falou, e havia aço em sua voz. Entendi. Aquele... Escute-me com atenção, Dália. Onde você está agora? O endereço exato. Dália ditou o nome do hotel e da cidade que havia descoberto com a recepcionista. Ótimo. Agora o principal. Você precisa de dinheiro. Você não tem passaporte, certo? Então não dá para fazer transferência comum. Tem algum correio ou banco que faça transferência sem documentos, tipo vale postal ou algo assim? Dália perguntou à recepcionista. Ela deu de ombros e disse que no povoado vizinho, a 5 quilômetros dali, havia um correio e que parecia que lá se podia receber uma transferência por palavra-chave. Perfeito, disse Mila. De manhã, assim que abrir, você vai para lá? Vou te enviar o dinheiro agora. Lembre-se da pergunta e da resposta de segurança. Eu enviaria por SMS. Droga! Você está sem celular. Anote. Dália encontrou-se um folheto publicitário velho no balcão e um toco de lápis. Ela anotou os números e as palavras que Mila ditava e colocou o papel no bolso. Obrigada, Mila, ela sussurrou. Eu não sei o que seria de mim sem você. Pare com isso, a amiga a interrompeu. Você vai voltar e nós vamos resolver tudo com aquele cafajeste e a mãezinha dele. Apenas aguente. A ligação terminou. Dália desligou o telefone e sentiu um vazio total. Ela estava sozinha em um quarto frio e estranho, e estava prestes a passar a noite mais longa de sua vida. Ela não dormiu nem um minuto. Ficou sentada na cadeira perto da janela, olhando para a escuridão impenetrável. E o ódio em sua alma crescia, deslocando o medo e o desespero. Ela repassava cada palavra de Abraão, cada gesto dele. A mentira sobre os bandidos, os olhos insanos, a ordem de se passar por prima, sua falsa calma naquele quarto. Tudo aquilo era um espetáculo, uma traição meticulosamente planejada. De manhã, assim que amanheceu, ela saiu. 5 quilômetros até o povoado vizinho, ela caminhou pela beira da estrada suja. O vento frio a perfurava até os ossos. Os motoristas dos poucos carros que passavam olhavam para ela com curiosidade. Ela devia estar com uma aparência deplorável, cabelo bagunçado, olhos vermelhos de tanto chorar, vestindo apenas o casaco. Mas ela não se importava. Um fogo ardia dentro dela. No correio, também a olharam com suspeita, mas o dinheiro, após ela dizer a palavra-chave, foi entregue. Era o suficiente para uma passagem de ônibus e para o pastel mais barato na lanchonete da rodoviária. O ônibus era velho e barulhento. Ele viajou por uma eternidade, parando em cada vilarejo. Dália estava sentada na janela, olhando para as paisagens sombrias, mas não as via. Diante de seus olhos estava a mesma imagem. Abraão saindo do quarto com a bolsa dela. Após 24 horas de uma viagem humilhante e exaustiva, ela finalmente voltou para sua cidade. Já era noite. A cidade brilhava com as luzes, vivendo sua vida normal. E o contraste com seu estado interno a fazia sentir-se ainda pior. Ela não foi para a casa de Mila. Ela não foi para os pais. A primeira coisa que ela fez foi ir para casa, para o apartamento dela e de Abraão. Ela subiu até o seu andar. O coração batia tão alto que parecia que se ouvia em toda a escadaria. Ela tirou a chave do bolso, a única coisa que lhe restara da vida anterior, e a inseriu na fechadura. A chave não girou. Ela tentou novamente, e de novo, em vão. Ela entrava apenas até a metade e batia em algo. Ela gelou. Ela empurrou a porta e esta nem estremeceu. Fechaduras. Eles tinham trocado as fechaduras. Seu olhar voou pela porta e ela viu um retângulo branco de papel, cuidadosamente colado, com fita adesiva na altura dos olhos. Não era apenas um aviso. Era um documento oficial com um selo no canto. O texto frio e impessoal, datilografado. Notificação. Pelo presente, informamos a cidadã Dália Vasconcelos que, com base na declaração do proprietário do imóvel, Abraão Cavalcante, o acesso ao apartamento 47 neste endereço
está bloqueado para a senhora, devido à investigação em curso. Abaixo havia referências a artigos de lei, mas ela já não lia. No final do texto havia uma assinatura e um carimbo: Escritório Cavalcante e Associados. A empresa pertencente à mãe dele. Suas pernas fraquejaram. Ela deslizou pela parede e sentou-se no chão frio de ladrilhos da escadaria. Era isso. Ela havia sido apagada. Não apenas abandonada em uma cidade estranha, mas metódica e legalmente apagada, expulsa de sua própria casa. Ela não sabia quanto tempo ficou ali sentada, 10 minutos ou 1 hora. Depois, ela se levantou. Uma fúria fria lhe deu forças. Ela se virou e se afastou. Agora só lhe restava um lugar para ir. Sua confeitaria. Ela chegou a Doce Sabor quando a cidade já começava a acordar. Ela bateu na porta de serviço. 1 minuto depois, Mila a abriu. Ao ver Dália, ela primeiro correu para abraçá-la, mas imediatamente se afastou, olhando fixamente para o rosto dela. O rosto de Mila estava branco como um lençol e havia medo em seus olhos. Dália, graças a Deus você está viva. Eu estava enlouquecendo. Eles trocaram as fechaduras, Mila. Não me deixaram entrar no meu próprio apartamento. Eu sei, disse Mila baixinho. Isso não é tudo. Venha, você tem que ver isso. Ela conduziu Dália para dentro, para o salão vazio e silencioso da confeitaria. O notebook de Mila estava sobre o balcão. A tela brilhava na penumbra. O que é isso? Perguntou Dália, aproximando-se. Mila não respondeu. Ela simplesmente virou o notebook para ela. Na tela estava aberta a página do principal blog de notícias da cidade, o que todos liam. Era administrado pelo famoso jornalista Antônio Soares. E logo na página principal, em letras enormes, havia uma manchete que fez o sangue congelar em suas veias. Fábrica de Anastácia Cavalcante roubada por dentro. Dália agarrou a borda do balcão. Seus olhos percorreram as primeiras linhas do artigo. Ele falava de um roubo audacioso nas contas da tecelagem. O valor era astronômico, 10 milhões de reais. E então, ela chegou ao parágrafo seguinte. Segundo uma fonte anônima próxima à família Cavalcante, a principal suspeita de desvio é a esposa do filho da proprietária da tecelagem, Dália Vasconcelos. De acordo com a fonte, a mulher, conhecida por seu comportamento instável, deixou a cidade às pressas logo após o desaparecimento do dinheiro ter sido descoberto. O mundo balançou e girou. Aquilo não era apenas um nocaute, era uma execução. Agora, tudo se encaixava. A fuga, a mentira sobre a prima, o roubo no hotel. Tudo fazia parte de um plano monstruoso. Ela não foi apenas abandonada. Ela não foi apenas expulsa de casa. Ela foi, metódica e publicamente, aos olhos de toda a cidade, transformada em uma criminosa perigosa. O ar na confeitaria silenciosa da manhã de repente se tornou denso e pesado, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado. Dália empurrou o notebook para longe de si com tanta força que ele quase caiu do balcão. Isso não pode ser, ela sussurrou, mas o som de sua voz se afogou no silêncio ensurdecedor. Isso é algum erro? Dália, que erro? Mila se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Ele te abandonou, trocou as fechaduras e imediatamente saiu este artigo. Não é um erro, é um plano. Plano. A palavra atingiu Dália como um tapa, plano. Então toda aquela fuga, o trem, a mentira sobre a prima, o pânico dele, tudo fez parte desse plano. A humilhação dela, o medo dela, estavam escritos no roteiro com antecedência. E a diretora desse espetáculo era Anastácia. Algo se rompeu dentro de Dália. O choque foi substituído por uma fúria ardente e gelada. Ela não era mais uma vítima. Ela era uma pessoa a quem tudo foi tirado e que agora não tinha mais nada a perder. Eu vou até ela, ela disse, e sua voz soou firme e desconhecida. Ela se endireitou, olhando para Mila. Eu vou falar com ela? Ela tem que olhar nos meus olhos e dizer: por quê? Dália, não faça isso. Mila agarrou seu braço. É loucura. É exatamente o que ela está esperando. Você vai chegar lá, emocionada, vai falar bobagem,
E ela vai usar isso contra você. Eu não me importo, Dália retrucou, libertando a mão. Eu preciso vê-la agora mesmo. Ela não ouviu os apelos da amiga. Saiu da confeitaria e pegou o primeiro táxi. Ao dar o endereço, ela se recostou no assento. A mansão dos Cavalcante ficava em um bairro de luxo nos arredores, atrás de um alto muro de pedra. Um lugar onde ela sempre chegava com relutância, sentindo-se uma estranha. Agora, ela estava indo para lá como se fosse para a guerra. O táxi parou em frente aos portões maciços de ferro forjado. Dália saiu e apertou o botão do interfone. A câmera acima do portão girou silenciosamente e a encarou, como um olho frio. Pois não, uma voz masculina desconhecida soou no alto-falante. Segurança! Eu preciso falar com Anastácia. Diga que é Dália Vasconcelos. Aguarde, respondeu a voz indiferente. Vários minutos agonizantemente longos se passaram. Dália ficou parada no vento frio, olhando para o portão que a separava da pessoa que destruiu sua vida. Ela esperava ser mandada embora, que dissessem que a proprietária não estava em casa. Mas em vez disso, o portãozinho pesado ao lado do portão principal estalou e se abriu. Dália entrou no terreno da mansão, esperando ser conduzida para dentro da casa, mas ninguém a encontrou. Ela caminhou alguns passos pelo caminho de pedras impecável, e então ela saiu na varanda da casa enorme que parecia um palácio. Anastácia. Ela vestia um elegante tailleur de cachemire cor creme. Seu cabelo estava impecavelmente arrumado, um colar de pérolas em seu pescoço. Ela parecia ter se arrumado para uma reunião de negócios, e não para um encontro com a nora desonrada. Ela nem desceu da varanda. Parou no degrau mais alto, olhando para Dália de cima. — O que você quer? A voz dela era calma e fria como gelo. — Por quê? Dália gritou. A voz dela falhou. — Por que você fez isso comigo? O que eu te fiz? Anastácia a olhou de cima a baixo lentamente, com uma leve curiosidade. Cabelo bagunçado, rosto pálido, a roupa que ela usou por mais de 24 horas na estrada. Havia desprezo não disfarçado em seu olhar. — Você está fazendo a pergunta errada, ela finalmente disse. Você não deveria perguntar por quê, mas por que tão tarde? Eu sempre soube que você era um erro do meu filho. Um nada que se achava demais. Sua confeitaria, sua chamada independência, você é uma vergonha para a nossa família. Mas eu não roubei nada. Dália deu um passo em direção a ela. Você sabe disso. Abraão armou tudo. Abraão é meu sangue, Anastácia retrucou. Ele errou ao se envolver com você, mas ele é um Cavalcante e você é uma ninguém. E logo toda a cidade vai entender isso. Você está desonrada, Dália, e eu vou te destruir. Eu vou te reduzir a pó. Eu farei com que seu próprio nome evoque apenas repulsa nas pessoas. Agora, saia da minha propriedade. Ela se virou e, sem dizer mais uma palavra, entrou na casa. A porta se fechou silenciosamente atrás dela. Um segundo depois, um segurança se aproximou de Dália. Por favor, para a saída. Humilhada, esmagada, ela se arrastou de volta para o portão. As palavras frias da sogra ecoavam em seus ouvidos. Eu vou te destruir. Não era uma ameaça. Era a declaração de que a sentença estava sendo executada. No dia seguinte, a execução começou. De manhã, enquanto ela e Mila tentavam decidir o que fazer em seguida, uma fiscalização invadiu a confeitaria. 2 homens e uma mulher em ternos austeros e rostos de pedra. Eles se apresentaram como funcionários da vigilância sanitária. Uma inspeção não programada. Eles percorreram a cozinha e o salão. Olharam em cada canto. Apontaram lanternas sob as geladeiras. Coletaram amostras de superfícies. Eles reclamaram de tudo. Uma rachadura microscópica no azulejo do canto. Uma quantidade insuficiente de grades de ventilação, em sua opinião. A falta de alguma certificação nova, recém-introduzida para a farinha. Era uma farsa. A confeitaria delas sempre foi impecável. Elas passavam por todas as inspeções planejadas sem uma única observação. No final, eles elaboraram um relatório de 5 páginas. O veredito final estava em negrito. Suspender as atividades do estabelecimento por tempo indeterminado até a correção total de todas as infrações. Eles pregaram um papel oficial na porta e foram embora.
Dália e Mila ficaram paradas no meio de sua confeitaria fechada e lacrada. O negócio delas, a paixão delas, tudo o que construíram ao longo dos anos, foi destruído em 3 horas por ordem de uma única pessoa. Mas isso foi apenas o começo. À noite, Mila trouxe a edição fresca do Jornal da Cidade. Na terceira página, havia uma pequena nota, a continuação da história do desvio na fábrica. E nela havia comentários anônimos de moradores preocupados. Alguém viu Dália se comportando de forma inadequada na semana passada. Outra fonte relatou seus gastos excessivos e seus hábitos caros, que não condiziam com a renda de sua pequena confeitaria. Com pequenas pinceladas sujas, eles pintavam o retrato dela. Uma mulher gananciosa e desequilibrada, capaz de tudo por dinheiro. O golpe final a esperava na delegacia. Juntando forças, Dália decidiu que tinha que agir legalmente. Ela foi até lá para registrar um boletim de ocorrência por roubo de passaporte. Ela esperou na fila e finalmente foi atendida por um jovem tenente cansado. Ela começou a contar sua história. Mas quando disse seu nome e o nome do marido, a expressão do policial mudou. Ele digitou algo no computador, franziu a testa e, em seguida, olhou para ela como se ela fosse sujeira debaixo de sua unha. Dália Vasconcelos? Ele perguntou. Sim, sou eu. Pois bem, cidadã Vasconcelos. O tenente recostou-se na cadeira. Há 2 dias, seu marido, Abrão Cavalcante, já apresentou uma queixa, na qual ele indicou que a senhora o deixou e que a senhora mesma levou seu passaporte e outros documentos. Portanto, lamento, mas não vejo fundamentos para sua queixa. Tenha uma boa tarde. Dália saiu da delegacia com as pernas bambas. A armadilha havia se fechado. Ele havia pensado em tudo. Ele não apenas roubou o passaporte dela. Ele antecipadamente a privou da capacidade de relatar o roubo. Agora, de acordo com a versão oficial, ela não era a vítima, mas sim a fugitiva. Ela voltou para o apartamento de Mila, o único lugar onde ainda podia estar, e desabou no sofá. Todos os caminhos estavam cortados. Ela estava sem casa, sem trabalho, sem dinheiro, sem documentos e com a reputação de ladra. Anastácia havia cumprido sua promessa. Ela a destruiu. Naquela noite, enquanto ela estava sentada no escuro, olhando pela janela e sem ver nada, o telefone de Mila tocou. A amiga atendeu, franziu a testa e o estendeu para Dália. É um número estranho. Um homem. Dália pegou o telefone. Alô? Dália Vasconcelos? Soou uma voz masculina baixa e nervosa. Ele falava rápido, como se temesse estar sendo escutado. A senhora não me conhece. Eu era um funcionário da contabilidade da tecelagem dos Cavalcante. Fui demitido na semana passada. Não posso dizer meu nome, entenda. Dália se sentou ereta. O que você quer? Eu quero que a senhora saiba a verdade, sussurrou a voz. O que está escrito nos jornais é mentira. Mas não totalmente. O dinheiro realmente desapareceu. 10 milhões. Mas não foi um roubo. O que você quer dizer? O homem na outra ponta da linha fez uma pausa, como se estivesse respirando fundo. Foi uma transferência bancária completamente oficial. Foi feita pelo seu marido, Abrão Cavalcante, mediante procuração de sua mãe. O dinheiro saiu da conta da fábrica para outra conta na agência do Banco Central da cidade. Para a conta de quem? Sussurrou Dália, já adivinhando a resposta. Para uma conta aberta em seu nome, Dália Vasconcelos. A conta foi aberta há 1 mês, no nome de Dália Vasconcelos. Sons curtos de ocupado ecoaram no telefone. O interlocutor anônimo desligou. Dália continuou sentada, com o telefone de Mila na mão, pressionado contra o ouvido, ouvindo o silêncio. Mas não havia silêncio. Uma tempestade ensurdecedora rugia em sua cabeça. Uma conta em seu nome, aberta há 1 mês. Aquele era o último detalhe que montava o quebra-cabeça. O quadro de um crime perfeito, de uma armadilha perfeita. Eles não apenas plantaram evidências nela. Eles construíram um cadafalso para ela, gravaram o nome dela nele e agora esperavam que ela subisse sozinha. O passaporte dela, que Abraão roubou, foi o que eles usaram. Com o documento dela, eles podiam abrir qualquer coisa em nome dela, e ela, como uma completa idiota, nem percebeu o desaparecimento por alguns dias. Abraão tinha dito que estava limpando e que tinha mudado seus documentos de lugar. E ela acreditou.
Dália, o que houve? Mila se aproximou e gentilmente tirou o telefone da mão dela. O que ele disse? Eles transferiram o dinheiro para uma minha conta, respondeu Dália abafadamente, olhando para a parede. Eles abriram uma conta no meu nome, com meu passaporte, há um mês, e então Abraão transferiu todos os 10 milhões para lá. Mila sentou-se ao lado dela. Seu rosto refletia compreensão e depois terror. Meu Deus, Dália, isso é a evidência perfeita, documentada. Ninguém vai acreditar que você não sabia. Eu sei, disse Dália. Ela sabia, e esse era o cálculo diabólico de Anastácia. Não apenas rumores, não apenas testemunhos anônimos, documentos bancários frios e irrefutáveis. Uma transferência da conta da fábrica para a conta pessoal de sua nora. E a nora, que conveniência, foge da cidade imediatamente. Qualquer investigador, qualquer juiz, ao ver isso, daria o veredito em 5 minutos. Culpada. Os braços dela caíram. Durante toda a noite e o dia, ela ardeu em fúria, com o desejo de lutar, de provar algo. Mas agora, ela se sentia como uma mosca presa em uma teia pegajosa e invisível. Cada sacudida, cada movimento desesperado, apenas a enredava mais. Ela estava encurralada, sem casa, sem trabalho, sem dinheiro, sem documentos, e agora, com 10 milhões em sua conta que ela não podia sacar nem provar que não tinham relação com ela. Este era o fim. Anastácia venceu. Elas ficaram em silêncio por várias horas. Mila tentou falar sobre advogados, sobre lutar, mas ambas sabiam a inutilidade dessas palavras. Que advogado em sua cidade ousaria ir contra a todo-poderosa Cavalcante? E ainda por cima com provas tão concretas contra seu cliente. À noite, a campainha tocou. Elas se assustaram. Mila olhou para Dália com ansiedade. Você está esperando alguém? Eu não tenho mais ninguém para esperar, respondeu Dália. Será a polícia? Mila foi na ponta dos pés até a porta e olhou pelo olho mágico. Suas sobrancelhas se levantaram surpresas. É Soares, ela sussurrou. O jornalista, aquele mesmo. Não abra, disse Dália. Tarde demais, acho que ele me viu. Mila hesitou por um segundo e abriu a porta. Na soleira estava Antônio Soares. Ele não era como Dália o havia imaginado. Não muito alto, um pouco curvado, com pouco mais de 40 anos. Olhos cansados, mas muito atentos atrás das lentes dos óculos. Uma jaqueta barata, uma pasta desgastada na mão. Ele não parecia o terror da elite local, mas sim um professor ou um engenheiro. Mila? Ele perguntou. Sua voz era calma e uniforme. Eu sou Antônio Soares. Posso falar com Dália Vasconcelos? Eu sei que ela está aqui. Mila olhou para Dália, que assentiu levemente. Não havia mais nada a perder. Soares entrou no apartamento e sentou-se na cadeira que Mila lhe ofereceu. Ele não deu voltas. Dália Vasconcelos. Ele começou, olhando diretamente em seus olhos. Eu sou o autor do artigo que saiu anteontem. Quero dizer que não acredito em uma única palavra do que está escrito lá. Dália deu um sorriso amargo. Mas o senhor o escreveu. Eu escrevi o que uma fonte verificada do Círculo dos Cavalcante me passou. Era a versão deles. Eu tinha que publicá-la. É notícia. Mas eu venho investigando Anastácia Cavalcante há 5 anos. Eu a conheço, ela nunca é a vítima. Ela as cria. Ele abriu a pasta e tirou um envelope fino. Eu estou cavando a fundo a fábrica dela há muito tempo. Impostos, contratos duvidosos, pressão sobre concorrentes. Mas ela é muito esperta e cautelosa. É impossível pegá-la. Está sempre tudo limpo, tudo acobertado. O que aconteceu com a senhora, isso é o estilo dela. Muito limpo, muito teatral. Uma encenação perfeita para resolver algum problema dela e sair ilesa, ainda por cima no papel de vítima. Ele fez uma pausa, deixando-a absorver suas palavras. Eu estou certo de que a senhora foi incriminada, e eu quero contar a verdadeira história. Mas para isso, eu preciso da senhora. A senhora é a chave, a única pessoa que viu o que aconteceu nos bastidores. Dália permaneceu em silêncio. Confiar naquele homem, o homem que primeiro atirou a pedra nela aos olhos de toda a cidade. Por que devo confiar no senhor?
Ela perguntou. A senhora tem escolha? Perguntou Soares diretamente. A polícia está contra a senhora. A opinião pública está contra a senhora. Sua sogra é sua inimiga pessoal e ela tem todas as alavancas de poder nesta cidade em suas mãos. A senhora está no fundo do poço, Dália Vasconcelos. A senhora tem 2 caminhos. O primeiro é ficar aqui sentada e esperar ser presa. Vai acontecer, acredite, é só uma questão de tempo. O segundo caminho é lutar comigo. A senhora vai me contar tudo o que sabe, cada detalhe, por mais insignificante que pareça. A viagem de trem, a conversa com o marido, a estranha ordem sobre a prima, tudo. Em troca, eu dou a minha palavra e todos os recursos do meu pequeno, mas muito raivoso blog. Eu prometo que vou queimar o império dela até as cinzas. As palavras dele não eram apenas uma proposta, eram um salva-vidas jogado no momento em que ela já estava pronta para afundar. Queimar o império dela até as cinzas. Havia tanta fúria e tanta esperança naquelas palavras que Dália prendeu a respiração. Passividade é a morte. Ela entendeu isso com absoluta clareza. Ela olhou para Soares, para seu rosto cansado, para o fogo que queimava em seus olhos e tomou uma decisão. Mas essa decisão não era a que ele esperava dela. Tudo bem, ela disse, e sua voz, pela primeira vez nos últimos dias, soou firme. Eu concordo, mas com uma condição. Soares levantou uma sobrancelha surpreso. Eu não serei apenas sua fonte. Eu não vou ficar na sombra sussurrando fatos em seu ouvido enquanto o senhor lidera a guerra. Esta é a minha vida, o meu nome e a minha guerra. Eu não a entregarei nas mãos de outra pessoa. Eu serei sua parceira. Trabalharemos juntos, em pé de igualdade, ou não faremos nada. O silêncio pairou na sala. Mila olhou para Dália com admiração. Soares a olhou por um longo tempo, examinando-a. Não havia condescendência em seu olhar, havia surpresa e, em seguida, respeito. Ele não viu uma vítima quebrantada, mas uma pessoa disposta a lutar até o fim. Parceira, é? Ele sorriu de canto. A senhora é mais forte do que eu pensava. Bem, eu gosto da sua atitude, eu concordo. Ele estendeu a mão. Dália apertou-a com firmeza. Esse gesto era mais importante do que quaisquer palavras. Era um contrato, uma aliança, selada nas ruínas de sua vida. Naquela mesma noite, eles começaram a trabalhar. Dália falava, Soares ouvia, fazia perguntas e digitava rapidamente em seu notebook. Ela contou tudo, o aparecimento repentino de Abraão na confeitaria, o pânico dele, a corrida frenética para a estação, a ordem humilhante na plataforma. Ela falou sobre o comissário de bordo e a mensagem gélida de Dona Anastácia, repetindo sarcasticamente a mentira deles. Ela falou sobre o hotel abandonado em Pouso Alegre, onde o marido a abandonou, roubando seu dinheiro e passaporte. Ela falou sobre como voltou para a cidade e viu o aviso de despejo na porta de seu apartamento, assinado pelo escritório de advocacia da sogra. Ela contou como foi acusada de roubar dinheiro que nunca viu, mas que foi transferido para uma conta aberta em seu nome sem o seu conhecimento. Cada palavra ia para o papel, transformando-se de dor pessoal em arma. Na manhã seguinte, Soares desferiu o primeiro golpe. Ele publicou um novo artigo. A manchete era incisiva e certeira. O caso dos 10 milhões dos Cavalcante. Crime perfeito ou incriminação perfeita. O artigo não acusava ninguém diretamente, mas fazia perguntas muito inconvenientes. Por que a esposa da suspeita fugiu da cidade junto com o marido? Por que a mãe influente, sabendo da fuga, não os impediu, mas apenas enviou uma mensagem sarcástica? Porque a única fonte de informação era o lado que se autodenominava vítima. Soares, citando uma fonte próxima a Dália Vasconcelos, expôs cuidadosamente uma versão alternativa dos acontecimentos, apresentando Dália não como uma criminosa, mas como vítima de uma monstruosa intriga familiar. O efeito foi o de uma bomba que explodiu. A cidade zumbia. Os comentários sobre o artigo eram contados aos centenas. As pessoas se dividiram em 2 campos. Alguns ainda rotulavam Dália de ladra, outros começaram a duvidar. Pela primeira vez em todo esse tempo, a versão monolítica de Anastácia Cavalcante rachou. Dália teve uma chance.
Uma chance minúscula, fantasmagórica, mas uma chance. Ela estava sentada com Mila e Soares na cozinha, atualizando a página do blog e lendo os comentários, quando o telefone do jornalista tocou. Ele atendeu, escutou. Seu rosto ficava cada vez mais sombrio. Entendi, ele disse secamente e desligou. Ele olhou para Dália e havia pena em seu olhar. Eles contra-atacaram, rápido e cruelmente. O que aconteceu? Perguntou Dália, sentindo uma mão gelada apertar seu coração. É o meu contato no Tribunal de Justiça da cidade. Há 10 minutos, uma ação foi registrada. Abraão Cavalcante está pedindo o divórcio. Dália assentiu em silêncio. Isso era esperado. Mas isso não é tudo, continuou Soares. E sua voz se tornou dura. A petição não é apenas sobre a dissolução do casamento. Ela foi imediatamente vazada para a mídia concorrente. A causa do divórcio, citada, é comportamento criminoso e fraude moral de sua parte. E o mais importante, junto com a ação, foi apresentada uma moção para privar a senhora do direito de propriedade de sua parte no apartamento e para anular sua participação no capital social da confeitaria Doce Sabor, como sendo adquirida com fundos obtidos por fraude. Dália paralisou. O sangue sumiu de seu rosto. Ela entendeu. Ele não estava apenas se divorciando dela. Ele não estava apenas a expulsando do apartamento. Ele estava tentando apagá-la. Apagá-la legalmente, financeiramente, tirar dela a última coisa que tinha, sua parte no negócio que ela construiu do zero. Ele estava tentando provar que ela nunca teve nada, que toda a sua existência era uma fraude moral. Esse golpe foi mais baixo, mais preciso e mais doloroso do que todos os anteriores. Não visava a liberdade dela, mas a essência dela. Aquele bastardo, sibilou Mila, levantando-se da cadeira. Eles querem tirar sua confeitaria. Dália colocou tudo nela, sua alma, o dinheiro que ela tinha antes deste casamento. Nós temos todos os documentos. Eles têm 10 milhões na conta dela. Soares respondeu calmamente, olhando para Dália, não para Mila. E eles vão alegar que todos os depósitos iniciais também foram feitos com dinheiro que ela astutamente tirou do filho ingênuo deles. É um jogo sujo, Mila. E eles estão jogando para vencer. Isso é um ataque. Uma resposta ao meu artigo. Eles estão mostrando que para cada passo nosso, eles terão 10, e cada um será mais doloroso que o anterior. Dália levantou a cabeça. O frio dentro dela começou a se condensar, transformando-se em uma determinação dura e pesada. Isso é bom, ela disse baixinho. Mila e Soares olharam para ela surpresos. O que tem de bom? Mila não entendeu. O fato de estarem com tanta pressa, tão agitados. Dália explicou, olhando para o jornalista. Eles estão com medo. Seu artigo os deixou nervosos. Isso significa que estamos no caminho certo. Significa que eles têm algo a esconder. Soares assentiu lentamente. Havia aprovação em seus olhos. Exatamente. Eles responderam muito rápido e muito duramente. Isso é um erro. É o que se faz quando se tem medo de que a verdade esteja prestes a vir à tona. E isso significa que devemos cavar mais rápido e mais fundo. A partir daquele momento, o trabalho dele se transformou em um cerco. O apartamento de Mila tornou-se seu quartel-general. Soares, usando seus contatos, conseguiu a primeira confirmação oficial da existência da conta. Através de seu contato no setor bancário, ele obteve informações não oficiais, mas 100% confiáveis. A conta, em nome de Dália Vasconcelos no Banco Central, realmente existia. Foi aberta há pouco mais de um mês. E sim, havia exatamente 10 milhões de reais nela. O dinheiro estava intocado. Estava ali, como isca na armadilha. Agora, era preciso encontrar o fio que não levava a Dália, mas para longe dela. Era preciso entender para que, na verdade, aquele dinheiro era necessário. Soares, por algum milagre, através de dívidas antigas e promessas de exclusividades futuras, conseguiu extratos das contas bancárias pessoais de Abraão dos últimos 3 anos. Ele trouxe uma pilha enorme de papéis e a jogou sobre a mesa da cozinha. Pronto, ele disse. Toda a vida financeira dele. Se ele mentiu em algum lugar, se gastou dinheiro em segredo, tem que estar aqui.
Eu vou verificar as grandes transações ligadas à fábrica. E você? Ele olhou para Dália. Você conhece os hábitos dele. Você morou com ele. Procure o que não bate. Procure os pequenos detalhes, qualquer anomalia. E Dália começou a procurar. Era humilhante e doloroso. Ela examinava linha por linha, e diante de seus olhos passava toda a vida deles juntos, expressa em números. Lá estava o pagamento no restaurante onde comemoraram o aniversário dela. Lá estava a compra de ingressos para o teatro. E lá estavam dezenas de gastos que ela não sabia, presentes que ela nunca viu, contas de hotéis em cidades vizinhas, para onde ele supostamente viajava a trabalho. Ela ficou sentada por horas sobre aqueles papéis, até que os números começaram a se confundir em sua frente. Ela se sentia como uma investigadora examinando a vida de um estranho. Um estranho com quem ela dormia na mesma cama. 2 dias se passaram. Eles não encontraram nada substancial, apenas pequenas mentiras, segredos masculinos comuns que não justificavam uma traição tão grandiosa. Dália já estava começando a se desesperar quando ela percebeu. Era um detalhe minúsculo, recorrente, tão insignificante que era fácil de perder. Uma vez a cada 2 semanas, às vezes a cada 10 dias. Uma pequena quantia em dinheiro era sacada da conta de Abraão, sempre a mesma, R$ 500, e sempre através do mesmo caixa eletrônico. A julgar pelo código, o caixa eletrônico ficava em uma cidade chamada Ouro Preto. Ouro Preto. Dália paralisou. Ela conhecia esse nome. Era um município pacato a 50 quilômetros de sua cidade. Abraão havia mencionado de passagem algumas vezes. Preciso ir a Ouro Preto. Pegar umas peças para as máquinas da fábrica, ele dizia. Tem uma pequena empresa lá, nossa fornecedora. Peças para as máquinas. Ela nunca deu importância a isso, mas agora seu cérebro começou a trabalhar em velocidade máxima. Por quê? Por que viajar 50 quilômetros para sacar R$ 500 em um caixa eletrônico? Na cidade deles, havia 10 caixas eletrônicos em cada esquina. Por que fazer isso lá? E por que sempre a mesma quantia? Não parecia um acaso. Parecia um pagamento regular, uma pensão. Antônio, ela chamou e sua voz estremeceu. Olha aqui. Ela lhe mostrou as linhas destacadas. Soares colocou os óculos e examinou os papéis por um longo tempo. Ouro Preto, ele murmurou. O que tem lá em Ouro Preto? Ele disse que há uma fábrica que fornece peças para a tecelagem. Eu vou verificar, disse Soares, pegando o telefone. 15 minutos depois, ele já tinha a resposta. Não havia nenhuma fábrica de peças em Ouro Preto. Havia uma velha cooperativa de laticínios que fechou há 5 anos. E só. Abraão estava mentindo. Todo esse tempo, ele mentiu sistematicamente sobre aquelas viagens. Nós vamos para lá, disse Dália. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. No dia seguinte, de manhã cedo, eles estavam no carro velho de Soares. A estrada era cinzenta e sombria. Dália olhava para as árvores que passavam rapidamente e sentia uma premonição gélida crescendo dentro dela. Ela não sabia o que encontrariam, mas tinha certeza de que mudaria tudo. Ouro Preto era exatamente como ela havia imaginado. Alguns prédios de 5 andares, um setor de casas, a praça central com um monumento. Empoeirado, quieto e sem esperança. Soares encontrou o banco onde ficava o caixa eletrônico. Usando o endereço da agência, eles rapidamente identificaram a área aproximada. Eles dirigiam devagar pelas ruas do setor de casas. Casas iguais, cercas iguais. E o que estamos procurando? Perguntou Soares. Eu não sei, Dália respondeu honestamente. Uma casa que pareça diferente. E então ela a viu. Em meio a cercas tortas e terrenos cobertos de mato, havia uma casa que claramente se destacava. Pequena, mas muito bem cuidada. Fachada recém-pintada em tom pêssego, janelas de PVC, um jardim bem cuidado com ásteres tardias. Roupas de bebê estavam secando no varal do quintal, macacões e blusinhas minúsculas. Dália prendeu a respiração. Aqui, ela sussurrou. Pare aqui. Ela saiu do carro com as pernas bambas. O coração batia tão forte que ecoava em seus ouvidos. Soares saiu atrás dela, mas ficou perto do portão. Dália respirou fundo e seguiu pelo caminho até a varanda. Ela apertou o botão da campainha. Vozes de criança e depois passos foram ouvidos atrás da porta.
A porta foi aberta por uma jovem de cerca de 30 anos, com um rosto agradável, mas cansado. Ela segurava um menino de 1 ano no colo, que olhava para Dália com curiosidade. Pois não, disse a mulher. Quem a senhora procura? Dália não conseguia dizer uma palavra. Ela apenas tirou do bolso seu celular antigo, o único que Mila conseguiu resgatar de seu apartamento antes da troca de fechaduras, e abriu uma foto, a foto do casamento dela com a Abraão. Ela estendeu o telefone para a mulher em silêncio. O rosto da mulher mudou. Não expressava surpresa, estava petrificado. Medo, reconhecimento e uma dor antiga e profunda se refletiram em seus olhos. Onde a senhora conseguiu isso? Ela perguntou baixinho. Ele é meu marido, disse Dália, e as palavras soaram como uma sentença. A mulher abaixou os olhos, apertou o filho com mais força. Entre, ela disse abafadamente. A casa era limpa e aconchegante. Cheirava a sabão em pó de bebê e a bolo recém-assado. Desenhos de crianças estavam pendurados nas paredes. A mulher, cujo nome era Mariana Pimentel, colocou o filho no cercadinho e sentou-se em frente a Dália, na mesa da cozinha. Ela contou tudo. Ela conheceu Abraão há 3 anos. Ele era tão atencioso, tão carinhoso. Disse que era casado, mas infeliz no casamento, que sua esposa era uma mulher fria e autoritária que não podia ter filhos e só pensava na carreira. Ele prometeu que se divorciaria. Ele jurou que amava Mariana e o filho deles acima de tudo. Ele vinha a cada 10 ou 14 dias, trazia dinheiro, aqueles R$ 500, mantimentos, brinquedos para o filho. Ele era tudo para eles. Dália escutava e sentia a terra fugir de debaixo de seus pés. Esposa fria e estéril. Aquela mentira cruel e descarada doía mais do que o próprio fato da traição. E os 10 milhões? Perguntou Dália quando Mariana se calou. Ele te falou de algum dinheiro grande? Mariana estremeceu. Sim, recentemente. Ele disse que tudo ia acabar logo, que a mãe dele finalmente concordou em dar-lhe dinheiro para que ele se divorciasse e se afastasse dela. Ele disse que me traria uma quantia muito grande para que eu e meu filho fôssemos para longe daqui, para o sul, comprássemos uma casa e esperássemos por ele. Ele disse que era a única maneira de resolver tudo em silêncio, sem escândalo. Ele deveria ter chegado a qualquer momento. Neste momento, tudo se encaixou na cabeça de Dália. Uma clareza fria e aterrorizante a atravessou. Ela olhou para aquela mulher enganada, para o filho dela, para o mundinho aconchegante construído sobre mentiras. E ela entendeu. O dinheiro não era para comprar uma casa nova para Mariana, era para comprar o silêncio dela, para fazê-la desaparecer para sempre. Não era um presente de um homem amoroso. Era um pagamento pelo silêncio, orquestrado por Anastácia. Um plano de negócios frio e impiedoso para eliminar todos os erros do filho de uma só vez. Calar a boca da amante com uma quantia enorme de dinheiro e culpar a nora odiada pelo desaparecimento desse dinheiro, livrando-se dela também. 2 manchas sujas na reputação da família e um golpe genial e diabólico para apagar ambas. O silêncio na cozinha pequena e aconchegante de Mariana se tornou ensurdecedor. Dália olhava para aquela mulher, tão vítima quanto ela, e sentia os últimos vestígios de mágoa pessoal se extinguirem dentro dela. Agora não era apenas uma história de traição conjugal. Era uma história da crueldade monstruosa e calculista de Anastácia Cavalcante. Ela brincava com as vidas das pessoas como peças em um tabuleiro de xadrez, sacrificando peões impiedosamente para proteger seu rei, a reputação da família. Mariana estava sentada de cabeça baixa e lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Ela também parecia começar a entender que a casa paradisíaca que lhe prometeram à beira-mar era, na verdade, uma passagem só de ida para o exílio e o esquecimento. Ele não poderia ter feito isso. Ela sussurrou, mais convencendo a si mesma do que a Dália. Ele ama o filho. Ele ama-se a si mesmo, Dália disse baixinho, mas com firmeza, e tem medo da mãe. Isso é tudo de que ele é capaz. Ela se levantou. Precisavam ir. Elas tinham o que vieram buscar. Elas tinham uma arma. Não apenas a prova da inocência de Dália, mas uma bomba capaz de explodir toda a fachada de prosperidade e respeito da família Cavalcante. Bigamia. Um filho ilegítimo.
A reputação de Anastácia, construída sobre hipocrisia e moralidade de fachada, não sobreviveria a este escândalo. Temos que ir, disse Dália. E Soares, que estivera em silêncio na porta o tempo todo, absorvendo cada palavra, assentiu. Dália olhou para Mariana. Você precisa ter muito cuidado. Agora que sabemos, eles podem tentar fazer alguma coisa. Mariana apenas acenou em silêncio, sem levantar os olhos. Eles saíram da casa e entraram no carro em silêncio. Soares ligou o motor, mas não partiu. Ele ficou sentado, olhando para a estrada e à sua frente. Eu pensei que tinha visto de tudo, ele finalmente disse. E em sua voz havia um sentimento até então desconhecido, parecido com nojo. Mas isso é um novo nível. Ela decidiu se livrar de vocês duas com um tiro só. Comprar o silêncio de uma à custa da liberdade da outra. Genial e monstruoso. Ela nos subestimou, disse Dália. Ela pensou que Mariana pegaria o dinheiro e desapareceria, e que eu cederia e iria para a prisão. Agora nós temos tudo para destruí-la. Soares finalmente olhou para Dália, e o fervor de um caçador que encurralou a fera queimava em seus olhos. Voltaremos para a cidade e eu escreverei o artigo. Sem meias palavras ou insinuações, eu vou expor tudo. Fotos da casa, o depoimento de Mariana, a história do filho, eu vou publicar tudo o que ela me contou. A cidade vai enlouquecer. A viagem de volta pareceu mais curta. Eles voavam pela rodovia e a cada quilômetro que os aproximava da cidade, a tensão aumentava. Eles levavam consigo a verdade e essa verdade era pesada e perigosa. Quando as luzes da cidade apareceram no horizonte, o celular que Soares lhe emprestara tocou. O número era desconhecido. Ela atendeu. Alô? Dália Vasconcelos, sou Mariana. A voz do outro lado da linha estava à beira do grito. Estava cheia de terror. Ela esteve aqui. Ela acabou de ir embora. Dália gelou. Quem? Mariana, se acalme, me explica. A mãe dele, Anastácia. Mariana soluçou no telefone. Ela veio em um carro preto enorme, com seguranças. Ela entrou na casa sem bater. Ela disse que se eu não for embora da cidade hoje mesmo, antes do anoitecer, ela vai levar meu filho. Ela disse que tem todas as alavancas para tirar meus direitos parentais, provar que sou uma mãe ruim e entregar Paulinho a um orfanato. Ela me ameaçou. As palavras de Mariana caíram sobre Dália como uma cachoeira gelada. Era o plano B. Anastácia descobriu. Ela tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Algum vizinho viu o carro estranho, relatou a quem devia. E Anastácia, percebendo que seu cenário perfeito estava sendo arruinado, que Dália havia encontrado Mariana, imediatamente mudou para a chantagem direta. O plano de comprar o silêncio falhou, e ela mudou para o plano de aterrorizar até a morte. Mariana, escute-me! Dália gritou no telefone, tentando superar os soluços dela. Você está em casa? Você está bem? Seu filho está com você? Sim, ele está aqui, Mariana balbuciou. Ela me deu 1 hora para arrumar minhas coisas e ir embora. Disse que um dos homens dela me esperaria na estação com dinheiro e uma passagem só de ida para algum lugar no sul. Não vá a lugar nenhum, ordenou Dália. Tranque a porta e não deixe ninguém entrar. Já estamos na cidade. Vamos pensar em algo agora mesmo. Ela desligou e contou tudo a Soares. O rosto dele endureceu. Ela vai fazer de tudo. Ele sibilou, batendo o punho no volante. O filho é o último trunfo dela. Se Mariana desaparecer, não teremos nada de novo. Apenas sua palavra contra a dela. Temos que protegê-la, disse Dália. Precisamos ir até ela agora mesmo. Não, Soares retrucou, virando bruscamente para outra rua. É exatamente o que ela está esperando. Chegaremos lá correndo e a polícia já estará nos esperando com uma acusação de pressão sobre uma testemunha. Ela planejou tudo, temos que ser mais espertos. Ele pegou o telefone em movimento, discando um número. Eu tenho com um contato, um ex-policial, agora detetive particular. Ele pode ir para lá e cuidar dela até encontrarmos uma solução. Mas antes que ele pudesse terminar, o telefone na mão de Dália tocou novamente. Ela olhou para Stella. O número estava oculto. O coração palpitou com um mau presságio. Ela apertou o botão de atender. Dália,
Ela reconheceria aquela voz entre mil. A voz que apenas uma semana antes lhe sussurrava palavras de amor. A voz de seu marido, Abraão, mas agora era irreconhecível. Estava repleta de um pânico e desespero que ela não tinha ouvido nem naquele dia na confeitaria. Ele estava ofegante, falando rápido, atropelando as palavras. Dália, você tem que me ajudar, por favor. Ela me entregou. O quê? Dália não entendeu. Quem te entregou? Do que você está falando? Minha mãe, ele gritou no telefone. Ela enlouqueceu. Ela descobriu que você foi até Mariana. Ela percebeu que tudo foi revelado. Ela está furiosa. Ela disse que eu a traí, que eu sou um fraco e um perdedor que não conseguiu resolver um problema simples. Dália escutava os gritos incoerentes dele e um novo quadro de traição, ainda mais monstruoso, começou a se formar em sua cabeça. Abraão, onde você está? O que aconteceu? Eu estou na delegacia, ele gritou. Eu acabei de ser preso. Ela mesma chamou a polícia. Ela apresentou uma queixa contra mim. Ela disse... Sua voz falhou, transformando-se em um choro patético. Ela disse que eu inventei tudo, que eu roubei o dinheiro dela. Ela disse que eu fui um peão manipulado por duas mulheres, você e Mariana, que vocês duas conspiraram para roubar a fábrica dela e eu fui apenas o instrumento ingênuo de vocês. Dália afastou o telefone do ouvido. Ela olhou para Soares, que já havia entendido tudo pela expressão em seu rosto. O mundo virou de cabeça para baixo pela terceira vez nos últimos dias. Aquele foi o cheque-mate dela, o sacrifício da rainha para salvar o jogo. Anastácia percebeu que o plano falhou, que a verdade sobre a segunda família estava prestes a vir à tona e a destruiria. E ela fez o único movimento possível para ela. Ela cortou o último laço que a ligava a esse escândalo. Ela sacrificou o próprio filho. Ela não apenas o jogou aos lobos, ela pessoalmente o jogou para sair limpa da história. Agora ela não era cúmplice nem organizadora. Agora ela era a vítima, duplamente enganada. Pela nora traiçoeira, pela Madison amante gananciosa e pelo próprio filho fraco. Ela era a figura trágica, a mãe traída pelas pessoas mais próximas. E nesse papel ela estava invulnerável. Um silêncio pesado e vibrante pairou no carro de Soares. Só se ouvia a respiração entrecortada de Abraão no telefone. Ele continuava a balbuciar algo, a implorar, mas Dália já não ouvia as palavras. Ela só ouvia a última parede que separava o mundo dela do absurdo total desabar. Uma mãe que entrega o próprio filho à polícia. Isso estava além da compreensão, além da lógica humana. Soares fez uma curva brusca com o carro. Para onde vamos? Perguntou Dália, baixando o telefone mecanicamente. Pensar, ele respondeu secamente. Ela fez a jogada dela, e não é apenas uma jogada, é um cheque-mate. Ela se colocou como vítima, e todos os outros como criminosos. Abraão está na cadeia. Mariana está aterrorizada. Há um processo criminal aberto contra você. Ela cortou todos os laços. Agora, ela precisa apenas de uma coisa: consolidar sua nova imagem, transformá-la em verdade universal. E como ela fará isso? Perguntou Dália. Publicamente, respondeu Soares, e seus olhos se estreitaram. Ela precisa de um palanque. Ela precisa falar, contar a versão dela, de forma que ninguém mais tenha dúvidas. E ela escolherá o palanque mais alto que houver nesta cidade. Suas palavras provaram ser proféticas. Na manhã seguinte, a cidade inteira zumbia. Anastácia Cavalcante, chocada com a traição das pessoas mais próximas e preocupada com a segurança dos negócios na cidade, convocou uma reunião de emergência da Câmara Municipal. O tema oficial era Medidas para fortalecer a segurança corporativa e a proteção contra fraudes internas. Mas todos entenderam que não seria uma reunião, mas um teatro de um ator só, o teatro dela. A reunião foi marcada para as 3 horas da tarde no grande salão da prefeitura. Toda a imprensa, todas as pessoas influentes da cidade foram convidadas. Aquela deveria ser a surra pública, após a qual seu status de mártir e vítima estaria consolidado de forma definitiva e irrevogável. Temos que estar lá, disse Soares, olhando para Dália por cima do notebook. Para quê?
Ela perguntou cansada. Para assistir a ela celebrar a vitória? Para transformar o triunfo dela na condenação dela, ele respondeu. O plano dele era desesperado e arriscado. Ele passou a noite e a manhã toda ao telefone. Ele ligou para Mariana. Ele implorou, convenceu, apelou ao instinto materno dela, ao senso de justiça. Ele explicou que se ela se escondesse agora, se fosse embora, Anastácia venceria e a sombra dessa traição pairaria sobre o filho dela por toda a vida. Ele prometeu proteção. Ele jurou que não a deixaria ser prejudicada. Dália não sabia se Mariana havia concordado. Soares não disse nada. Às 3 horas da tarde, eles estavam em frente ao prédio da prefeitura. Dália sentia centenas de olhares curiosos e de julgamento sobre si. O rosto dela estava em todos os sites de notícias. Ela era a principal vilã da cidade. Entrar naquele salão, cheio de inimigos, agora era quase um suicídio. Eu não consigo, ela sussurrou, parando na entrada. A senhora consegue, disse Soares com firmeza. A senhora não é uma vítima, é uma lutadora. Vá e recupere seu nome. Eles entraram no salão no exato momento em que Anastácia Cavalcante estava no palanque. O salão estava lotado. Flashes de câmeras, murmúrio de vozes. Mas quando ela subiu ao palanque, um silêncio mortal se instalou. Anastácia estava em um austero tailleur preto. Seu rosto estava pálido, mas cheio de dignidade sofrida. Ela segurava um lenço na mão e o pressionava periodicamente contra os olhos. Sua voz tremia, mas cada palavra era calculada e atingia o alvo em cheio. Ela falou sobre confiança, sobre como trabalhou a vida inteira para o bem da cidade, sobre como abriu o coração para uma garota simples, a acolheu na família, e esta lhe pagou com ingratidão. Ela falou sobre seu filho fraco, mas bondoso, que foi vítima de intrigas traiçoeiras. A voz dela se fortaleceu, enchendo-se de aço, ao falar sobre a decadência moral, que, como um tumor canceroso, corroía a sociedade. Foi um discurso brilhante. Ela era a personificação do luto, da força e da vontade inabalável. O salão a escutava em silêncio absoluto. Dália via os vereadores na primeira fila acenando com a cabeça em sinal de simpatia. Ela estava vencendo de forma definitiva e irrevogável. Eu exijo a punição mais severa para todos os culpados, ela concluiu, e sua voz soou. A lei deve ser a mesma para todos. O salão explodiu em aplausos. As pessoas se levantavam de seus assentos. Anastácia estava no palanque, banhando-se nos raios da glória e da simpatia. E neste momento, Soares, sentado com Dália na última fileira, levantou-se. Agora é a sua vez. Ele sussurrou. Dália se levantou com as pernas bambas e, guiada por alguma força desconhecida, caminhou pelo salão em direção ao palanque. O murmúrio no salão cessou. Centenas de cabeças se viraram em sua direção. Ela viu surpresa, raiva, desprezo. Ela sentiu o olhar de Anastácia cravar nela, frio e cheio de ódio. Ela chegou ao palco e parou. O presidente da Câmara, um amigo leal de Anastácia, saltou de seu assento. O que é isso? Segurança, tirem esta mulher do salão. Eu exijo a palavra. A voz de Dália soou alta e surpreendentemente firme. Ela mesma não a reconheceu. Eu exijo a palavra como uma pessoa cujo nome acaba de ser pisoteado na lama aos olhos de toda a cidade. O salão ficou barulhento. Alguém gritou. Vergonha! Alguém! Deixem-na falar! Soares já estava ao lado de seu cinegrafista, que transmitia ao vivo. A câmera estava apontada para Dália. Era tarde demais para recuar. Aparentemente, percebendo que uma expulsão forçada criaria um escândalo ainda maior, o presidente acenou com a mão relutante. 2 minutos e nem 1 segundo a mais. Dália subiu ao palanque. Ela ficou ao lado de uma Anastácia petrificada, que a olhava com fúria não disfarçada. Dália não olhou para ela. Ela olhou para o salão, para as centenas de rostos que esperavam por suas desculpas, mas ela não se desculpou. Meu nome é Dália Vasconcelos. Ela começou, e sua voz não tremeu. E eu não roubei 10 milhões de reais. Mas não estou aqui para negar isso. Estou aqui para lhes contar a verdade. Toda a verdade. E ela começou a falar calmamente, sem lágrimas ou histeria.
Ela contou como o marido a tirou da confeitaria, como correram para a estação, como bem antes do trem, ele a forçou a jurar que ela se chamaria prima dele. Ela falou sobre o comissário de bordo, que lhes entregou o recado de Dona Anastácia, repetindo sarcasticamente a mentira deles. Ela falou sobre o hotel abandonado em Pouso Alegre, onde o marido a abandonou, roubando seu dinheiro e passaporte. Ela contou como voltou para a cidade e viu na porta de seu apartamento a notificação de despejo, assinada pelo escritório de advocacia da sogra. Ela contou como foi acusada de roubar dinheiro que nunca viu, mas que foi transferido para uma conta aberta em seu nome sem o seu conhecimento. O salão a ouvia e o murmúrio diminuía. A história era muito detalhada, muito assustadora para ser apenas uma invenção. Vocês perguntam, para que tudo isso era necessário? Continuou Dália, virando-se e olhando pela primeira vez diretamente nos olhos de Anastácia. Por que era preciso armar todo esse espetáculo? E eu lhes respondo, esse dinheiro, os 10 milhões, foi realmente desviado, mas não por mim. Foi pego pelo meu marido, Abraão Cavalcante, sob ordem direta de sua mãe, e não era destinado a mim. Ela fez uma pausa. O salão estava em silêncio mortal. Esse dinheiro era destinado a outra mulher e a outro filho, o filho do meu marido, cuja existência eu descobri há apenas alguns dias. Esse dinheiro era um pagamento pelo silêncio, um pagamento para que a segunda família do meu marido desaparecesse e a reputação da família Cavalcante permanecesse intacta. Um suspiro coletivo encheu o salão. Anastácia empalideceu como a morte. É mentira! Ela gritou. Uma calúnia nojenta, repugnante. Prendam-na! Ela me caluniou. Seus apoiadores no salão pularam, começaram a gritar. O presidente da Câmara batia o martelo, pedindo ordem. Parecia que Dália seria agarrada e arrastada para fora do salão. E neste exato momento, quando o caos atingiu o auge, as portas dos fundos do salão se abriram novamente. O barulho começou a diminuir e todas as cabeças se viraram para lá. Na porta estava uma jovem com um bebê nos braços. Assustada, pálida, mas cheia de determinação. Era Mariana. Ela caminhou lentamente pelo corredor, sem desviar o olhar do palanque. Soares, que aparentemente lhe havia dado o sinal, caminhava ao lado, como se até estivesse protegendo. Ela chegou ao palco e olhou para o salão. Ela está dizendo a verdade? Disse Mariana. Sua voz trêmula ecoou por todo o salão graças ao microfone que Soares rapidamente lhe apontou. Meu nome é Mariana e este é Paulinho, filho de Abraão Cavalcante. Ela levantou o filho, que olhava assustado para centenas de rostos estranhos. Abraão nos sustentou por 3 anos. Ele prometeu deixar a família. E então a mãe dele veio até mim e ameaçou tirar meu filho se eu não fosse embora. Ela sabia de tudo. Ela armou tudo isso. Anastácia olhava como se estivesse vendo um fantasma. Seu rosto se contorceu de fúria e descrença. Provas! Gritou um de seus apoiadores. Onde estão as provas? São apenas palavras. Mariana hesitou por um momento. Então, ela respirou fundo, pegou um maço de cartas amarradas com uma fita em sua bolsa. Ela está dizendo a verdade, Mariana repetiu, e sua voz se fortaleceu. E eu tenho cartas de Abraão para provar. O maço de cartas na mão de Mariana parecia um detonador. No silêncio ensurdecedor que se seguiu às suas palavras, parecia que se ouvia o clique de um gatilho engatilhado. Anastácia olhou para aquelas cartas, e seu rosto, antes pálido, ficou cinza mortiço. A máscara da mãe sofredora e vítima rachou e desmoronou, revelando sua verdadeira face, o rosto encurralado de uma predadora furiosa. Mentira! Ela sibilou, e sua voz, despojada do falso tremor, tornou-se cortante como vidro. Tudo isso foi armado. Aquela garota é cúmplice dela. Elas falsificaram tudo. Segurança. Tirem-nas daqui. Mas era tarde demais. O efeito da bomba que explodiu não podia mais ser desfeito. A transmissão ao vivo que o blog de Soares estava fazendo não parou por um segundo. Milhares de pessoas em toda a cidade estavam assistindo aquilo ao vivo. Eles viram a mulher assustada com o bebê, viram o maço de cartas, ouviram sua voz trêmula. E viram a fúria bestial no rosto da todo-poderosa Anastácia Cavalcante. E eles não acreditaram nela.
O salão explodiu em caos, mas era um caos diferente. Não o murmúrio da raiva dos apoiadores de Anastácia, mas o barulho de centenas de vozes tentando processar a realidade. Os jornalistas, empurrando uns aos outros, correram para o palco. Os vereadores, que há 5 minutos acenavam em simpatia para Anastácia, agora olhavam para o chão, para seus telefones, para qualquer lugar, menos para ela. Eles sentiram a mudança do vento. Eles entenderam que o navio chamado Dinastia Cavalcante havia levado um golpe abaixo da linha d'água e estava afundando rapidamente. O presidente da Câmara, pálido e suado, batia freneticamente o martelo, tentando retomar o controle da situação. Silêncio! Peço silêncio no salão! Mas ninguém mais o escutava. Soares, como o maestro daquele caos, ficou ao lado de Dália e Mariana, protegendo-as dos repórteres mais insistentes. Ele havia conseguido seu objetivo. Ele transformou a execução pública de Dália em um julgamento público de Anastácia. E, imediatamente, obedecendo ao instinto de autopreservação, os políticos começaram a agir. Um dos vereadores, conhecido por sua cautela e habilidade de sentir o cheiro do poder, saltou de seu assento. "Senhor presidente!" ele gritou alto, superando o barulho. "Diante das novas e chocantes circunstâncias reveladas, considero que não podemos continuar a reunião. Acusações gravíssimas foram feitas. Exijo a criação imediata de uma comissão independente para investigar não apenas o incidente de desvio de fundos, mas toda a atividade financeira da tecelagem da cidadã Cavalcante." Aquilo foi como um sinal. Ele foi imediatamente apoiado por outros. As mesmas pessoas que por anos receberam favores de Anastácia, que temiam uma única palavra dela. Agora, vendo-a enfraquecer, competiam para exigir transparência, justiça e uma auditoria completa. Eles estavam salvando suas próprias peles, traindo sua benfeitora de ontem. A Anastácia ficou no palanque, olhando para aquela cena, e em seus olhos havia apenas uma fúria fria e impotente. Ela entendeu que havia perdido. Seu império, construído sobre medo, dinheiro e mentiras, estava desmoronando diante de seus olhos, em transmissão ao vivo. O final foi rápido como um desmoronamento. Os eventos das semanas seguintes pareciam boletins de guerra, e a principal fonte de notícias para toda a cidade era o blog de Antônio Soares. Sua audiência cresceu dezenas de vezes. As pessoas esperavam por seus artigos como por revelações. A comissão independente, criada sob pressão pública, começou a trabalhar. E privada da proteção todo-poderosa de Anastácia, eles começaram a cavar. Soares entregou a eles todo o seu trabalho de 5 anos, e isso foi o suficiente para abrir a caixa de Pandora. Surgiram décadas de evasão fiscal por meio de empresas de fachada. Surgiram histórias de como o serviço de segurança da fábrica era, na verdade, um grupo de bandidos intimidadores que convenciam os concorrentes a sair do mercado. Surgiram relatórios falsificados e salários por fora. O castelo de cartas desabou, enterrando tudo sob ele. Abraão, traído pela mãe e abandonado por ela em uma cela de prisão, percebeu que não tinha mais nada a salvar. Quando os investigadores vieram até ele, ele não negou. Ele contou tudo, do início ao fim. Ele contou como a mãe o forçou a desviar o dinheiro, como ela inventou o plano para incriminar Dália, como ela lhe ordenou que abandonasse a ex-esposa em uma cidade estranha. Ele expôs tudo em detalhes minuciosos em troca de um acordo de delação e a promessa de uma sentença mais leve. Sua confissão foi o último prego no caixão do Império Cavalcante. A prisão de Anastácia não foi barulhenta. Não houve sirenes nem forças especiais. Certa manhã, um carro discreto simplesmente parou em frente à sua enorme casa. 2 homens à paisana entraram e 10 minutos depois a levaram para fora, sem gritos, sem resistência. Ela caminhava com as costas retas, olhando para a frente, com um olhar fixo. Mas ela já não era a rainha da cidade. Era apenas uma senhora idosa, acusada de crimes graves. A fábrica foi lacrada e arrestada para pagar multas gigantescas e impostos atrasados. Vários meses se passaram. O inverno deu lugar à primavera. A cidade estava lentamente esquecendo o grande escândalo, voltando-se para novas preocupações.
Em um dos dias quentes de abril, na rua que ainda cheirava a tinta fresca, o sino familiar tocou novamente. A confeitaria Doce Sabor reabriu. Não havia um único lugar vazio lá dentro. Parecia que a cidade inteira tinha vindo. As pessoas faziam fila para comprar um bolo ou tomar uma xícara de café. Elas cumprimentavam Dália e Mila, apertavam suas mãos, falavam palavras de apoio. Não eram apenas clientes, eram aliados. Dália estava atrás do balcão, o mesmo onde seu pesadelo havia começado. Mas agora ela era diferente. Calma, confiante, com um olhar claro e direto. O julgamento de Abraão e Anastácia ainda estava em andamento, mas para ela tudo havia terminado. Ela obteve oficialmente o divórcio. Usando o testemunho de Abraão e os documentos bancários sobre a conta aberta fraudulentamente, ela conseguiu anular a moção de privação de seus bens por meio do tribunal. Sua parte no apartamento e, o mais importante, na confeitaria, foi restaurada. Ela recuperou tudo e mais um pouco. Ela não era mais apenas uma confeiteira. Ela era uma mulher que não se quebrou. Uma mulher que, sozinha, desafiou a força mais poderosa da cidade e venceu. Ela se tornou um símbolo de resiliência. Mila saiu da cozinha com um bolo grande, decorado com frutas frescas, a especialidade delas. E então, parceira, conseguimos? Ela sorriu, colocando o bolo na vitrine. Conseguimos, respondeu Dália, amarrando seu avental branco. Ela pegou a faca para cortar a primeira fatia para o cliente que esperava pacientemente no balcão. E neste momento, olhando para o salão lotado, para os rostos sorridentes para sua amiga, ela sentiu que finalmente havia voltado para casa, para sua vida, que ela reconquistou e que não permitiria que ninguém lhe tirasse novamente. Assim termina esta história. Uma história sobre traição, queda e a incrível força de espírito de uma mulher. Sabe, quando leio esses contos, sempre paro para pensar. A vida, às vezes, é mais complicada do que qualquer romance. Ela nos coloca em situações em que parece que não há mais saída, que tudo está perdido. E é aí que uma pessoa é testada, para ver do que ela é realmente capaz. Vamos refletir juntos, meus queridos ouvintes. Vocês acham que Dália agiu corretamente? Afinal, ela não apenas se defendeu, ela partiu para o ataque. Ela destruiu um império inteiro. Expôs a roupa suja de uma família que, de uma forma ou de outra, era a família dela. Ela tinha outro caminho ou, em uma guerra assim, todos os meios são válidos? Ficarei muito interessado em saber o que vocês pensam sobre isso. Ou talvez vocês gostariam de saber o que aconteceu com os personagens depois. Qual foi o destino de Mariana e seu filho pequeno? O que esperava Abraão depois de cumprir sua pena? Se vocês quiserem ouvir a continuação desta história, não deixem de escrever sobre isso. Por favor, compartilhem sua opinião nos comentários abaixo. O ponto de vista de vocês é muito importante para nós. Se tiverem alguma dúvida ou pensamento curioso sobre esta história, também escrevam sobre isso. Lerei tudo com grande interesse. E claro, se esta história tocou sua alma, não se esqueçam de deixar um curtir para que eu saiba que vocês gostam do meu trabalho. Inscrevam-se no nosso canal para não perder novas histórias, que são igualmente emocionantes. O apoio de vocês é o mais valioso para nós. Cuidem-se e de seus entes queridos e que haja o mínimo de traição e o máximo de pessoas leais e dedicadas em suas vidas. Tudo de bom. No final deste vídeo, no meio da tela, aparecerá uma janela. Por favor, cliquem nessa janela. Lá estarão outras de nossas histórias mais interessantes.